CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal! O CBN Sustentabilidade de hoje analisa o pilar social da Agenda ESG, no que diz respeito à diversidade e inclusão. Várias medidas estão sendo tomadas pelo setor privado para tornar a sua mão de obra mais heterogênea e que seja um retrato da sociedade brasileira, que é muito plural. Eu converso com Maitê Schneider, cofundadora da Íntegra Consultoria de Inclusão e Diversidade. E ela também é cofundadora da plataforma Transempregos. Maitê, que prazer recebê-la aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Eba, Rô, que delícia estar aqui de novo, que bom te ver assim de maneira tão breve, e que bom estar aqui com todo o pessoal do CBN Sustentabilidade para a gente falar dessa temática que às vezes o pessoal fala, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Então, que bom estar aqui e que bom que a gente possa estar agregando nessa construção desses pilares para ser ponte nesses abismos aí, né, Rô, de desigualdades sociais, econômicas, enfim, para essa construção deste mundo melhor. Um Começa prazer. explicando aqui para a nossa audiência o que é a Transempregos. A Transemprego é uma plataforma, na verdade, que existe há 8 anos, né? Ela existe desde 2013, que faz a ponte entre talentos de profissionais trans, dos mais variados níveis, formações, etc., com empresas que querem os melhores talentos perto de si, né? Então, a gente faz essa ponte aí criando em 3 frentes, né? Primeiro, a gente é o maior banco e mais antigo banco de talentos de profissionais trans, onde 40% desses mais de 25 mil currículos, eles têm graduação, mestrado e doutorado. A segunda ponte que a gente faz é justamente ensinando essas empresas e tirando esses tais vieses inconscientes, esclarecendo as empresas com relação a certos medos, certos estigmas que foram imputados aí na nossa sociedade. E a terceira frente da Transemprego é a gente incentivar a diversidade e inclusão para além da empregabilidade, né? A maioria das empresas, né, Rô, elas começam este assunto de diversidade e inclusão focando em empregabilidade, e tudo bem, né? É uma das formas de fazer, mas não é a única. Então, a gente ajuda empresas a criarem projetos de impacto social, de responsabilidade social, para além da empregabilidade. Então, essas são as 3 pontes da Transemprego, que eu já deixo aqui avisado para todo mundo que já começa ouvindo a gente, que é totalmente gratuito, tanto para empresas quanto para profissionais trans, né? Então, é uma plataforma verdadeiramente de tecnologia social para tentar mudar esse mindset, para a gente fazer com que seja bom para todo mundo e que a gente se torne um ambiente verdadeiramente mais inclusivo e plural de fato. Agora, Maitê, só se fala de diversidade e inclusão nas empresas. Na real, quero que você coloque aqui para a gente, o que é que tem motivado as empresas a querer ter um time mais heterogêneo? Eles fazem lá os cálculos e veem que é bom para performance, para resultados, para engajamento, reputação, inovação, ou existe mesmo uma sensibilização por parte hoje do setor empresarial para tentar, de alguma forma, resolver esse déficit, esse passivo social que a gente tem? Eu acho que hoje em dia ainda fico feliz que esteja acontecendo, mas ainda é muito vinculado à marca empregadora, né? Então, eu acho que muito do que é feito é vinculado à questão de marca empregadora, de como a empresa é vista, muito mais do que o legado que ela vai deixar nessa construção deste mundo melhor e dessa potência, né? Então, acho que hoje em dia é um jeito de começar. A marca empregadora pode ser uma potência de início, mas não deve ser a única, né? Então, eu acho que a gente ainda está caminhando para esse lugar ideal. Tem uma estudiosa incrível desse assunto de diversidade e inclusão que se chama Nicole Marshall, e que ela fala, né? Diversidade é quando a gente conta as pessoas, né, Rô? E é mais ou menos o ponto que todas as empresas, inclusive as mais avançadas em diversidade e inclusão nessa temática, estão envolvidas, né? Quer contar quantas pessoas negras nós temos dentro da empresa? Essas pessoas estão fazendo plano de carreira ou só estão na posição de base, nas posições de entrada, né? Agora, inclusão, que é o que a gente quer de fato chegar neste mundo, é quando a gente para de contar as pessoas e todas as pessoas que são nossas colaboradoras começam a contar, onde cada um, cada uma não é mais uma, é ou um a uma que falta para esse resultado no macro acontecer. Então, acho que este lugar
que eu idealizo, que eu sonho, que eu acredito ser o lugar de potência e de revolução, ainda está um pouco longe, sabe, Rô? Então, eu acho que muito do que é começado é por marca empregadora, algumas ainda estão na questão do marketing, na questão de entenderem que o produto precisa alcançar níveis ainda maiores de abrangência, de atingir outros públicos, falar outras línguas, mas na prática mesmo, e aí eu te dou um exemplo bem prático, né? Os três piores ramos de empregabilidade, pelo menos com relação à empregabilidade de pessoas trans, que eu dou aula há 8 anos, são os ramos de automobilístico, o ramo imobiliário e, pasme você, Rô, o ramo de publicidade e propaganda, né? Que muitas vezes a gente pensa que é muito desconstruído, mas acaba fazendo inclusão e diversidade só porque, normalmente, as empresas que contratam essas agências exigem que tenha diversidade dentro das próprias agências, né? Então, eu acho que ainda tem muita coisa para mudar. A gente ainda está engatinhando e iniciando esse processo aqui dentro do Brasil, mas é um caminho que não tem volta. O Ricardo Salles, aí, meu amigo da Mais Diversidade, ele fala, né, que diversidade e inclusão, mesmo parecendo moda, não é modismo, né? Então, porque falar de gente e diversidade é falar da gente, é falar de uma sociedade melhor, com mais equidade, com mais potências, né, Rô? Agora, existe ainda uma crítica, Maitê, de que muitas empresas que estão bem intencionadas, que querem mesmo, né, ter um time mais plural, não sabem contratar diversidade. Elas acabam engessando a diversidade porque importam modelos de fora que não se adequam à realidade aqui no Brasil. Você observa aí na sua plataforma? Exato, ainda tem muito. O que acontece com muita frequência é pessoas nos procurando, perguntando: olha, você pode me mandar uma pessoa trans que não pareça trans? Uma pessoa negra que seja menos retinta, uma pessoa com deficiência que tenha pelo menos um dos olhos que enxergue bem. Então, as pessoas ainda não entenderam de verdade a essência da diversidade, a pluralidade das ações de diversidade, né? Então, infelizmente, eu sempre falo que a diversidade, e a gente já está num grau evoluído, se a gente falar, como eu disse, há 8, 10 anos atrás, ela ainda é muito higienista, essas contratações ainda são higienistas, né, Rô? Elas ainda são muito... por exemplo, um homem trans é muito mais facilmente contratado do que uma mulher trans, né? Uma mulher trans negra é muito mais fácil... branca é muito mais contratada mais facilmente do que uma mulher trans negra. Então, é importante a gente falar desses recortes transversais, dessa interseccionalidade que existe. Então, além do higienismo que existe, ainda existe muito de focar nas mesmas pessoas. A gente não consegue ainda furar as nossas bolhas, né, tanto pessoais quanto em termos empresariais, para fazer a real inclusão que deveria ser, né? Eu sempre falo que a revolução, ela tem uma cara, ela tem uma persona. A revolução, ela é mulher, ela é travesti, ela é negra, ela tem deficiência, ela tem mais de 50 anos, ela é periférica, ela é migrante. A gente sabe qual a pessoa que a gente precisa incluir de fato. E enquanto a nossa sociedade não fizer esta revolução de fazer com que esta pessoa tenha saneamento básico, acesso à educação e, consequentemente, mercado de trabalho, Rô, a gente deu ruim como sociedade. Ainda falta muito para a gente fazer. A gente está no lucro perto de onde a gente veio, sim. Mas a gente pode mais? Sim, a gente pode muito mais enquanto humanidade. Então, infelizmente, é verdade isso que foi dito, Rô. Agora, como é que faz, Maitê? Nasce de novo ou qual é esse processo de ressignificação, de mudança de mindset? Porque uma pessoa que chega para você dizendo: olha, eu quero contratar um profissional negro, mas me vê aí um que não seja tão retinto, realmente é algo de deixar a gente boquiaberto, né? Ai, eu quero que seja nessa vida, né? Eu não quero nascer porque eu não sei nem da próxima, né? Eu quero viver até 150 e espero que nos meus 100 eu já completei 50 anos agora, eu espero que nos meus 100 já esteja tudo ok, né? A gente, quando iniciou a Transemprego, tanto quem idealizou a Transemprego foi a Márcia Rocha, veio o Laerte, veio o João Nery, que não está mais aqui entre a gente, veio tanta gente legal. E a gente tinha um sonho de acabar com a Transempregos em 15 anos, né? Já foram 8. Todo projeto social que a gente inicia é para curar um gap, né? Para tirar, melhorar um filtro que existe e melhorar a gente como sociedade. Então, a gente não quer que ele dure a vida toda, ou quem sabe até depois da gente, que ele fique se multiplicando. A gente quer
falir a Transemprego, né? E como qualquer outro projeto social, a gente quer que ele tenha uma vida útil que seja só, ok, melhoramos como sociedade, não precisamos mais existir, acabou. Então, espero que ainda seja nessa vida, né? Então, eu ainda continuo acreditando que o copo tá do meio para frente, entende, Rô? Então, eu prefiro acreditar. Mas isso só acontece quando a gente entender que não adianta a gente tentar a mudança no macro se a gente, enquanto micro, não fizer parte dessa mudança, né? Eu acho que é muito importante a gente entender, porque eu conheço milhares de pessoas querendo mudar o mundo, mas, assim, pouquíssimas pessoas querendo mudar a si mesmas. E aí nós somos 8 bilhões quase de pessoas no planeta, e se ninguém abre mão um pouquinho da sua verdade para tentar construir essas pontes nesses abismos de desigualdades que eu falei, vai ser muito difícil a gente caminhar, né, Rô? Então, eu espero que cada vez mais a gente entenda esses lugares, que a gente tem que ser agente da mudança que a gente quer ver, que o mundo, para ser melhor, não pode ser só bom para mim, só bom para os meus amigos e amigas, tem que estar bom para todo mundo de fato. E aí é criar esses laços e potências para que todo mundo tenha acesso, entende? Porque privilégio e direito, Rô, é o tipo da coisa que você não perde quando você consegue fazer com que outra pessoa adquira, né? Privilégio e direito, quando você usa o teu privilégio e direito para fazer com que outras pessoas tenham privilégios e direitos, eles se somam e multiplicam na construção de uma sociedade melhor. Ninguém sai perdendo, é um ganha-ganha para todas as partes, né, Rô? Então, quando essa consciência for verdadeiramente de fato, não só na exigência de sociedades melhores, de empresas melhores, mas também da nossa família e da nossa essência, eu acho que a gente chega nesse lugar que a gente deseja para todo mundo, sabe, Rô? Agora a gente deu uma filosofada, a gente caminhou aí por linhas humanistas. Queria que a gente trouxesse o debate para as metodologias empresariais. Hoje existe um esforço por parte de grandes empresas na mudança de critérios de seleção, exatamente para tentar dar uma cara mais heterogênea às suas equipes. Então, eles não exigem mais instituição de ensino, não exigem mais proficiência em inglês, a idade já não é um requisito para a contratação, a questão também da equidade de gênero, é homem ou mulher para determinada função. Esses critérios que estão sendo adotados, você concorda com eles? Esses critérios ainda não são tão adotados assim, né, Rô? Estão começando a ser adotados em empresas um pouco mais humanizadas, empresas que a gente chama de Great Place to Work, então estão começando a ser adotados. Lógico que eles, por si mesmos, eles dão um grande incentivo para que essa mudança aconteça, mas eles, por si mesmos, não garantem que a gente atinge o que a gente deseja, até porque, infelizmente, a gente vive num sistema ainda que depende do CEO que entra. Então, se não tiver esse sistema de diversidade e inclusão colocado em toda a empresa, né, no DNA da empresa, se isso não tiver colocado de maneira homogênea, desde o onboarding até as pesquisas de clima organizacional, até as pessoas que estão há mais tempo dentro da empresa, independente do nível, se são jovens aprendizes, são pessoas estagiárias, se são pessoas mais seniors, se não tiver dentro de todo mundo, entende, Rô? A gente continua à mercê, porque, por exemplo, entra um CEO que acha essa questão importante, entra um outro CEO que acha que isso é o mimimi e desconsidera todas as resoluções feitas. Então, precisa isso estar dentro das empresas, né? Não pode estar só dentro do RH, só dentro da responsabilidade social, só dentro do marketing. Essa questão de diversidade e inclusão tem que estar dentro do negócio, tem que estar dentro das pessoas, entende, Rô? Por isso que eu sempre falo que é um trabalho um pouco mais demorado do que só colocar a diversidade num lugar, né? Porque se você coloca a diversidade num ambiente que não é inclusivo, você em pouco tempo mata essa diversidade, né? Porque ela pede para sair ou ela não aguenta esse ambiente hostil, esse ambiente criando síndrome de burnout, criando pessoas aí com 20 anos tendo seus primeiros AVCs, então as pessoas não conseguem ficar lá dentro. É um tempo maior para criar ambientes inclusivos, com segurança psicológica, ambientes onde as pessoas se sintam bem, porque as pessoas, os gestores entendem que se a pessoa se sentem bem, ela vai produzir melhor, leva mais tempo, entende? Mas a resolução, no final, é muito mais potente, porque ela se transforma de maneira orgânica em questão de cultura do local, entende, Rô? Então, eu acho que não basta a gente fazer
ações afirmativas, são importantes que aconteçam, mas não basta, e não basta a gente igualar salários, é importante que aconteça, mas também não basta. Eu acho que a gente tem que dar um passo além, né? Angela Davis sempre fala, né, que a nossa mestra aí, com relação às questões de raça, que daí eu amplio para outras questões, né? Ela nos diz que não basta você dizer que você não é racista, né? Você tem que lutar contra o racismo, né? Então, eu acho que é um passo além, né? Não basta você dizer que tem um amigo gay, você tem que cortar as piadinhas contra gays que quando você vê no seu mercado de trabalho. Então, acho que não basta a empresa dizer que sou diversa, eu estou seguindo esse caminho. Ela tem que mostrar em ações concretas, no seu cotidiano, em construções de metas, indicadores, em criações de planos de ação. Então, isso tem que acontecer full time a todo momento, né? A gente vive um mundo que... Maitê, a gente ouve que muitas empresas estão lançando mão de treinamentos, né, processos de conscientização, letramento, senso interno para que a pessoa possa se manifestar, dizer exatamente como ela gostaria de ser reconhecida na empresa. Esses métodos valem mesmo a pena? Você vê que eu estou aí te cercando para você falar para mim qual é o seu manual de diversidade e inclusão, Maitê, porque você é tão entendida do assunto, lança aqui para nossa audiência um manual. Então, eu vou lançar um manual prático do que vocês têm que fazer. Eu sou muito das dicas práticas, né? Eu sou uma escorpião, com ascendente escorpião, lua escorpião, então eu sou muito da maneira prática mais do que da teoria, né? Eu acho que a primeira coisa é justamente conhecer as diversidades que já existem aí dentro da sua empresa, né, Rô? Eu acho que se você não sabe quem você é e as pessoas que constituem o teu negócio, é muito difícil você conseguir montar estratégias para saber onde você quer chegar, né? Quando você não sabe o caminho que você deseja chegar, qualquer ônibus que você pega vai te levar ao lugar que você deseja, porque você já não sabia onde você queria ir. Então, eu acho que o senso, e aí pode ser o senso, pode ser de pesquisa mercadológica, pode ser de análise de clima, pode ser um senso do pescoço, que eu acho que é um dos melhores sensos, quando a gente começa a quebrar o nosso pescocinho, olhar para o lado, para saber quem são essas pessoas, que pessoas você sente falta aqui dentro, que agrupamentos não tem aqui dentro, é o primeiro lugar, né? O segundo lugar é a gente rever certas políticas, né, Rô? Principalmente relacionadas a benefícios, né, que normalmente são terceirizados na empresa. Então, a gente rever benefícios, esses benefícios que a gente oferece para a atração dos melhores talentos e, consequentemente, retenção desses talentos, eles funcionam de igual maneira para homens e mulheres? Para pessoas cisgêneras e transgêneras, para homossexuais e heterossexuais, eles são iguais para todo mundo se beneficia do que a gente está oferecendo. A terceiro lugar é a gente entender que inclusão não é sobre a gente baixar as réguas, sabe, Rô? É justamente sobre a gente entender que as réguas que a gente criou enquanto humanidade, em vez de nos aproximar enquanto humanos, elas acabaram nos afastando enquanto humanidade. A gente criou uma sociedade que, em vez de estimular o que a gente tem de mais bonito, que é a colaboração entre a gente, estimulou a competição entre as pessoas, né? Inclusive dentro das mesmas equipes, criando esses ambientes hostis que eu falei para você, né? Então, inclusão não é sobre baixar as réguas, é pegar essas réguas e quebrar essas réguas. É criar novas réguas, né? Novas regras para que novos jogadores e jogadoras possam participar desses lugares, né? A quarta dica que eu dou é para a gente justamente, você tocou nesse assunto, não engessar essa diversidade, né? Porque a gente contrata a diversidade querendo que elas sigam o mesmo dress code, o mesmo jeito de atuar, a mesma resolução de conflitos, de problemas, etc. Isso não é diversidade, né? O Steve Jobs, ele traz uma frase lá que ele diz que quando ele contrata pessoas, né, para trabalhar com ele contrata pessoas inteligentes para que essas pessoas digam para ele o que ele tem que fazer no negócio, e não o contrário, né? Então, contratar diversidade é não tirar da diversidade a potência da diversidade, através desses códigos enrijecidos, né? E aí a gente tem que usar lugares que a pessoa possa errar sim, que a pessoa possa, porque muitas vezes o que a gente quer com a diversidade, que é mais criatividade, e consequentemente atingir graus de potência de inovação, é justamente vem do erro, vem de quando a gente não segue o mesmo protótipo, quando a gente não executa a mesma ação do mesmo jeito, né? Então, eu acho que não engessar a diversidade é uma potência muito grande, então ter um espaço dentro para esse processo, tanto de criação quanto de atingimento de novas potências, né? E a última coisa, Rô, é que diversidade de dicas práticas não é ponto de chegada, né? Não é porque você deu uma palestra na tua empresa, não é porque você está fazendo um workshop ou 2 workshops relacionado a alguma temática que você é diverso.
Diversidade não é ponto de chegada, diversidade é caminho que você decide. Então, você decide ser uma empresa diversa, você decide ser uma empresa sustentável. E como caminho, entende, Rô, você tem que estabelecer essas metas, sim, mesmo com este mundo VUCA, que agora é BANI, neste mundo que é a nossa maior capacidade, adaptabilidade, você tem que fazer essa construção entendendo dessas nuances no entorno, mas focando no teu objetivo, entende? Então, colocando metodologias, criando questões mais ágeis e potentes para o teu negócio, não engessando os teus negócios, principalmente com contratações que continuam com esses filtros engessados, ao mesmo tempo contratando aí consultorias ou até terceirizados que ainda são muito engessados, a pessoa tem que tem que fazer um atestado de bomba para conseguir ser fornecedor da tua empresa. Então, diversidade e inclusão tem que estar na parte de compras, tem que estar na parte de contratação e seleção, tem que estar na parte de marketing, tem que estar na parte de material humano, de talent acquisition, tem que estar em todas as áreas, sabe, Rô? Então, diversidade é decisão da empresa, assim como sustentabilidade. Então, acho que aí a gente já tem algumas, né, dicas práticas que a gente poderia ficar um tempão, e é um assunto que eu amo, de colocar na prática para construir esses caminhos que a gente deseja. Maitê, que empresa no Brasil você destaca que está indo bem nessa direção de diversidade e inclusão e que poderia inspirar outras empresas nesse propósito? Tirando a Empresas menores, Transempregos. sabe, amor? Eu tenho empresas menores, infelizmente, né? A maioria das empresas que eu trabalho são empresas gigantes aí, né? São empresas aí que a gente está falando de 50, 100 mil funcionários dentro do seu corpo, dentro do Brasil. E essas empresas têm um tempo muito lento para que essa mudança efetivamente aconteça, né? Então, as empresas que estão fazendo mudanças realmente reais são empresas que são mais ágeis, né? Então, são startups, empresas que estão pensando e têm esse tempo de, ok, vamos testar, não funcionou, a gente tem lá 30% de margem de erro se não der certo, para tentar de maneira rápida e dinâmica, como é que a gente resolve isso para chegar numa outra potência. Só para dar um exemplo para você, né, Rô, a gente tem uma empresa que ela é uma empresa que trabalha com multidisciplinar de saúde e tudo, e ela queria contratar uma pessoa trans para trabalhar na parte de atendimento dentro dessa empresa, né, para secretariar toda essa empresa de saúde. E ela abriu o descritivo com a gente, contratou uma pessoa trans que já tinha sido empregada numa outra empresa de tecnologia e queria fazer transição de carreira, etc. Essa pessoa trans, a Renata, ela entrou nessa empresa, começou a gerenciar essa parte de secretariado. Hoje em dia ela cuida, inclusive, de outro ramo muito maior dentro da empresa, mas ela entrou como secretária dessa empresa, e daí uma pessoa, né, que foi lá se consultar dentro da empresa, levou a filha dela, que é de 6 meses de idade, para se consultar com uma das terapeutas dessa clínica, viu essa mulher trans dentro da empresa, e daí quando ela viu essa mulher trans, depois da consulta, ela perguntou, era uma mulher trans aqui na frente? Ela falou, era, né? A médica falou, mas por que você perguntou? Não, porque eu queria contratar uma babá para minha filha que fosse uma pessoa trans. Essa empresa que você contratou, contrata também, além de CNPJ, CPF? E ela falou, não sei, mas eu vou te passar o contato da Maitê. Essa cliente da empresa me procurou, querendo contratar para a filha dela uma babá, né, ou um babá, que fosse uma pessoa trans para ser cuidadora da filha dela de 6 meses, e contratou um homem trans para ser o babá da filha dela. Então, quando o ciclo fecha, eu vejo que a gente entendeu que, tipo, não basta a mudança no macro e a gente pode ser no micro, agente dessa mudança. Então, o que eu vejo de mudanças mais efetivas é quando eu sinto que fecha isso, entende? A empresa entende a responsabilidade social dela, entende, Rô? Mas, ao mesmo tempo, ela também entende o legado que ela deixa no mundo, além da entrega de um bom serviço ou de um bom produto, né? Entrega de bom produto ou bom serviço deveria ser a condição, na minha opinião, sine qua non para a existência dessa empresa, né? Então, isso não deveria ser um benefício. A mesma coisa quando a gente fala enquanto humano, né? Qual que é a tua melhor qualidade? Ah, eu sou honesto, eu sou honesta. Eu falei, mas não deveria ser todo mundo honesto? Todo mundo deveria ser honesta? Mas a gente é tão rara essa qualidade que a gente usa como uma qualidade de destaque na nossa vida, né? Então, para mim, empresa não é bom produto ou bom serviço. Para mim, empresa é esse rastro, é esse legado que ela deixa
deixa para a construção deste mundo melhor. E para mim, quando esse ciclo do macro ao micro se fecha, entende, Rô? Para mim, são caminhos ideais de que a gente deu certo enquanto sociedade. Então, os meus exemplos são mais de empresas não tão gigantes, entende? Né, que ainda tem um tempo muito lento para mudanças, tanto internas quanto para atingir esse impacto que a gente deseja, mas elas são mais de empresas tanto familiares quanto menores, né, Rô? O que será que essa mãe viu, enxergou num homem trans para ser babá da sua filha? E aí eu transponho para o mundo empresarial. Quais são as habilidades, as qualidades que uma empresa hoje procura quando quer tornar o seu time mais heterogêneo? Eu ainda não sei te responder, Rô, ainda não sei te responder quais são essas qualidades, né? A gente sabe na prática que a gente vive em um mundo, né, de uma meritocracia que era fake, né? Eu sempre falo porque eu sou uma pessoa branca, que tive a chance de fazer aí passar por 3 faculdades, acabei de terminar um MBA em gestão, inovação, conhecimento. Tenho 50 anos de idade, como eu disse, vim de uma família classe média, eu tive chance de fazer línguas na minha vida e por conta de uma palavrinha na minha vida, que era ser uma pessoa transexual, né? Todos esses benefícios ou ditos privilégios me foram arrancados da noite para o dia. Então, eu não sei te dar essa resposta, entende, Rô? Mas eu vim deste lugar onde meritocracia, para mim, ao mesmo tempo, quando eu nasci, era uma das maiores verdades que eu tinha na minha vida, porque quando eu era criança ainda, no colégio que eu estudei a vida inteira, quando eu era muito criança, quando você tirava boas notas, você recebia pontos, né? E através desses pontos você conseguia trocar por benefícios, né? Então, quanto mais estudava, você ganhava uma pontuação, e daí você trocava por viagens, por livros e etc. Então, para mim, meritocracia sempre foi algo muito verdadeiro, né, Rô? E depois, quando tudo me foi tirado por conta dessa palavrinha de ser uma pessoa trans na minha vida, todas essas benesses me foram tiradas, eu comecei a ver que meritocracia talvez fosse uma das maiores fake news que existem na atualidade. Então, eu não sei te responder quais são as qualidades, mas a gente sabe que não são as que a gente colocou como regras nesses filtros de seleção e recrutamento, entende? Já nos mostraram, e aí eu sou a primeira pessoa trans aí a ser escolhida como LinkedIn Top Voice, e a gente tem várias pesquisas nesse sentido, mostrando que as empresas continuam contratando por hard skills, entende? Mas não é pela não execução dessas hard skills que elas não demitem justamente pelas soft skills, né? Pelas habilidades subjetivas. Essas empresas mais humanas estão tentando hoje em dia buscar um equilíbrio entre hard skills e soft skills, né? Entre habilidades comportamentais e habilidades acadêmicas ou habilidades, né, ensinadas nas mais variadas frentes. Eu não sei te dizer quais são essas qualidades, mas acho que elas têm muito a ver com o que foi discutido aí no Fórum Mundial, dessas competências, dessas profissões que daqui a 10 anos a gente não sabe nem que nome vão ter, né, Rô? Elas têm muito a ver com inteligência emocional, elas têm muito a ver com como que a gente gerencia crises, independente do que acontece ao nosso entorno, elas têm muito a ver com resistência, com resiliência, elas têm a ver com esta nossa posição no mundo, né? Que eu acho que a identidade muito a ver com nós, né? A gente pensa que identidade é uma coisa só de pessoas trans, mas não, identidade é a maneira que a gente, enquanto ser humano, se coloca, né? Perante as questões de ser vegano ou não, de mobilidade urbana, de como a gente aceita usar o nosso tempo para vender para determinada empresa, com determinado propósito. Então, eu acho que as habilidades que a gente busca na empresa ideal são habilidades que têm a ver com essa nossa construção melhor de sociedade, sabe, Rô? Mas eu não sei te dizer ainda de maneira específica o que é, mas eu acho que é um equilíbrio entre o que desejavam e o que a gente está construindo, mas não sei te dizer ainda qual que é este caminho, sabe, Rô? Mas você está otimista? Não, eu sou otimista. Não estou. Eu estou vendo uma mudança. Eu estou vendo essa mudança de maneira muito concreta, assim, né? Eu vejo esses exemplos que eu te falei no micro, mas eu vejo empresas no macro, né? Hoje em dia, por exemplo, a terceira maior parte de mudança, né? A primeira agência de mudança em termos de empregabilidade, principalmente focada em pessoas trans, é o ramo de telemarketing, porque eles são muito, né? Eles precisam de material humano, porque eles lidam com gente para gente, então é B2B a relação. A segunda maior relação de empregabilidade é do ramo do varejo, porque eles também lidam com gente a toda frente, né? Eles estão mudando. Agora, a terceira maior revolução em termos de diversidade e inclusão deste grupo é o ramo, né, que a gente pensa que é muito fechado, que é o ramo financeiro, o ramo de bancos e o ramo
de grupos voltados à questão de advocacia, de direito e questões desse tipo, né? Eu falei, gente, como é que um ramo que a gente pensa que é tão fechado está tentando, mesmo sendo essa amplitude, conseguir focar neste resultado mais humano, né? Porque são geralmente números e não são focados nessa questão muito humanitária. Então, eles estão dando um show nesse tipo de coisa, ao contrário, como eu disse, do pessoal de publicidade e propaganda, que a gente queria que fosse assim também, e acaba não acontecendo. Então, está acontecendo alguma coisa que eu não consigo entender, entende, Rô? Mas está acontecendo, e está acontecendo de maneira muito acelerada. Talvez não para a gente que vive esse momento, né? Porque eu que vivo e às vezes perco muita gente neste caminho, eu queria que fosse agora, e o agora para mim já é tarde, né? Então, mas se a gente analisar em termos de história de sociedade, da onde a gente veio, aonde a gente está e para onde a gente deseja, eu acho que a gente está indo, sabe? Então, acho que o copo tá mais do que da metade. Eu acho que a gente está indo, entende, Rô? Olha, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Eu já tive a oportunidade, a honra de te entrevistar em outros canais. Um sucesso sempre quando você aparece. E olha, parabéns, viu, Maitê? Eu fico sensibilizada com a sua trajetória, solidária à sua luta. Espero que você continue espalhando o conhecimento e esse coração gigante que você tem. Um beijo e até uma próxima oportunidade. Não vai demorar, hein? Se prepare. Obrigada para todo mundo e comecem agora, sabe? Eu acho que não é toda empresa que precisa fazer diversidade e inclusão, mas se você acredita realmente no mundo melhor, que você pode ser agente desse mundo, eu acho que a condição sine qua non para essa mudança é você se engajar tanto em diversidade quanto em sustentabilidade. Obrigada, Rô, pela oportunidade. Eu conversei com Maitê Schneider, cofundadora da Íntegra Consultoria de Inclusão e Diversidade e também cofundadora da plataforma Transempregos. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Natasha Mazaro, a outra linda Letícia Valente, nos trabalhos técnicos Fernando Paes, Débora Gonçalves e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.